Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês estejam assistindo esse vídeo. Meu nome é Eliseu Guimarães, hoje é uma sexta-feira, dia 31 de dezembro, o último dia do ano. Eu tô aqui gravando pra vocês pra falar de economia. O assunto de hoje é a gasolina. Por que ela tá tão cara? O que afeta o preço dela? O preço do dólar tem tanta influência? E o presidente, a questão política, o presidente tem influência nesse valor? Isso que a gente vai estar vendo no vídeo de hoje. Vocês já devem ter pensado no tanto de carro que tem no Brasil, tanto de moto, de caminhão, rodando o dia inteiro, em São Paulo por dia, quantos carros nesse trânsito todo que a gente vive aqui, quanto combustível isso tudo gasta. E qualquer desequilíbrio na produção do petróleo, seja porque produziu muito ou porque produziu pouco, tem uma mudança forte, um impacto direto na relação do preço do combustível que a gente paga na hora de abastecer o nosso veículo, seja o nosso carro ou seja a nossa motinha. O valor da gasolina hoje é o mais alto nos últimos 20 anos. Mas isso é bom ou isso é ruim? Em março de 2022, em março, que costuma se contabilizar esse valor, o preço do combustível, da gasolina, estava em R$ 1,57. Isso é bem barato, não é? Isso é bom, não é? Ou não? Hoje, em março desse ano de 2021, a gasolina estava R$ 5,49. Daí você pensa, sim, isso era bom, tá muito mais caro. A gente assiste o Pica-Pau, assiste os desenhos animados antigos e vê o quão era barata a gasolina. Mas uma forma de a gente calcular isso, uma forma interessante, é a gente ver o poder aquisitivo. Quanto dessa gasolina a gente pode comprar com o salário mínimo, que é o piso salarial, né? Em 2002, quando a combustível era R$ 1,57, o salário mínimo era R$ 200. Você está entendendo esse cálculo? Enquanto em 2021, que o combustível está R$ 5,49, se eu não me engano, o salário mínimo tá, o piso salarial, em R$ 1.100. Então a forma de a gente calcular isso era que, fazendo um cálculo, com o salário mínimo de 2002, a gente conseguia comprar 127 litros de combustível, enquanto em março desse ano a gente pode comprar 200 litros do mesmo combustível, então mais do que em 2022, né? Daí vocês tiram suas próprias conclusões, se teve um aumento, se não teve, se é relativo, se não é relativo. O combustível se encontra hoje, a gasolina, mais cara que o próprio dólar. Eu acho que isso nunca tinha acontecido antes. Como vocês devem imaginar, a gasolina é o combustível mais utilizado no Brasil, né? Também chamada de gasolina C, né? Porque tem outras variações, que ela é originada do petróleo. O petróleo, então, tem uma grande influência nesse preço. Outras coisas que o petróleo também tem impacto econômico, né, e na sua quantidade oferecida em mercado, é o diesel, o GLS, né, que é o GLP, que é o gás de cozinha, e a querosene, que é usada nos aviões. Os aviões utilizam querosene para estar voando, não é um combustível que a gente utiliza nos carros, nos caminhões e nas motos. Eu vou falar para vocês 5 coisas que impactam o preço do petróleo, que dá origem à gasolina, ao gás de cozinha, à querosene. Uma das principais coisas que tem essa influência no preço do petróleo, consequentemente no combustível, são as reservas de petróleo, né? Isso é claro, porque a quantidade que se tem disponível de petróleo, ela é bem limitada. O petróleo ele é bem escasso. Para vocês terem uma noção, a ciência avalia que em 40 anos não se vai mais encontrar petróleo, né? Então ele é bem escasso. E quanto mais escasso e necessário um produto é, porque o combustível ele é super necessário hoje pra gente, maior ele se valoriza. Uma análise boa, analogia, é o diamante, né? O diamante ele é muito escasso, muito difícil de se encontrar, ele é lindo, e por isso ele tem um preço bem elevado. E a água que tem abundância, que tem de sobra, é fácil de conseguir a água para se higienizar ou para se tomar e se hidratar, é muito mais fácil, por isso o preço dela é mais em conta. Mas se você muda o nosso cenário, que a gente se vive hoje, vai para um deserto, o preço do diamante no deserto, você dá pedras de diamante em troca de uma garrafa de 5 litros de água, porque a água é muito mais necessária e escassa naquele ambiente e naquele momento. Então a escassez de um produto, de um bem, de qualquer bem na sociedade é o que valoriza ele, a necessidade que aquele produto tem e a escassez que ele tem, na curva de demanda e oferta econômica. E o combustível que vem através do petróleo, ele é necessário para praticamente tudo que a gente tem cotidianamente, né? Pro pão que a gente compra na padaria, a aspirina que a gente busca na farmácia,
ou a cervejinha que a gente compra no mercado. Já que todos esses bens que consumimos durante o dia a dia, a semana, o mês, o semestre, o ano, elas chegam aos pontos de comércio através de transportes que consomem desse combustível, né? Então tudo que essas empresas de logísticas gastam com a logística até esse produto chegar até a nossa mesa é contabilizada no preço que a gente paga no mercado. Outro fator muito importante para o preço do petróleo são os fatores ambientais e catastróficos. Quando tem um vazamento, por exemplo, de um caminhão, de uma usina, algo do tipo, no meio do mar, isso altera também o preço do petróleo, né? Ele aumenta, já que quando vaza, se perde aquele produto. Diminui, se tem mais escassez e novamente o preço dele sobe, né? E crises ambientais também, ou por exemplo o frio, né? No frio, os motores eles consomem mais combustível para poder se aquecer e poder ter o mesmo resultado, seja o motor do carro, da moto, de uma fábrica ou de qualquer um que consome combustível. Eles precisam consumir mais durante o frio. Isso também aumenta o consumo dele. Fatores geopolíticos e de guerras também têm uma grande influência no preço do petróleo, né? Já que, infelizmente, coincidentemente, os 5 maiores produtores de petróleo no mundo, com exceção do Canadá, estão sempre em conflitos, né? Sendo os maiores produtores a Venezuela, o Canadá, a Arábia Saudita, o Iraque e o Irã. E só pelos nomes, com exceção do Canadá, como eu disse, você consegue imaginar a questão política e militar que esses países vivem, né? Isso tem uma grande influência, já que por benefícios, por estratégias ou por ideologia, eles deixam de vender ou vendem mais esse bem, essa matéria-prima. Um outro fator muito importante são os escândalos de corrupção das empresas produtoras deles. Como vocês devem saber, a Venezuela passa por uma crise gigantesca, mas o que talvez vocês não saibam é que até a década passada, a Venezuela vivia num luxo absoluto. Eles tinham um ditado na Venezuela que falava, isso está muito barato, então me vê dois. E também eles se vangloriavam por ser o famoso país que mais tomava uísque. Então eles esbanjavam dinheiro por serem o país mais produtor, mais vendedor de petróleo. Só que por ser um país com uma ideologia mais socialista, comunista, e as empresas como a Petróleos, que era como a nossa Petrobras, só que da Venezuela, estatal, produtora de petróleo, refinaria e tal, teve um grande escândalo de corrupção. Com isso, seus maiores compradores de petróleo, porque não basta só você produzir, né? Você precisa de pessoas que comprem esse petróleo de você. Como os Estados Unidos, deram vários desembargos a essa empresa devido à corrupção e pararam de comprar. Dessa forma, a Venezuela parou de deixar essa renda, de ter essa renda, né? De arrecadar esse recurso e entrou nessa miserável situação que se encontra hoje. Outro caso desse é o caso que teve recentemente da Petrobras, de corrupção também, que abalou bastante a Petrobras. Ela estava completamente endividada, abriu seu capital para o mercado financeiro e hoje ela está se recuperando dessa situação. Mais uma questão muito relevante ao preço do petróleo são as reuniões da OPEP, que é a Organização de Países Exportadores de Petróleo. Vou colocar para vocês aqui quais são esses países. Esses países eles fazem reuniões semanalmente, literalmente para determinar por quanto eles vão vender esse petróleo. Isso acontece em praticamente todos os setores, até no mercado negro, do tráfico, eles têm reunião para decidir por quanto que eles vão estar vendendo a droga para ter esse valor padrão nos lugares, o cigarro e tal. Isso é feito com petróleo para decidir por quanto que eles vão estar exportando, né, para não ter essa desigualdade. E eles definem se eles vão produzir muito na capacidade máxima ou se eles vão estar produzindo o petróleo na sua capacidade mínima, para que o petróleo mantenha um valor ideal, não fique muito barato, nem fique muito caro. Eles realmente definem quanto que eles vão produzir. O preço da gasolina, segundo a Petrobras, ele é formado da seguinte forma, né? Isso eu falo o preço que você paga na hora de estar abastecendo. Segundo a Petrobras, 31% do preço que a gente paga no posto é do custo de produção, do que para cobrir o que eles gastam para produzir aquele combustível. 10% são de impostos federais, mais 28% somente de ICMS, que também é um imposto. Ou seja, 38% é de imposto. 15% é da adição de etanol. Não sei se vocês sabem, mas na gasolina ela tem uma parte que é de etanol, que é 15%, que está incluída nesse preço. Mais 16% que é da distribuição e revenda, que é toda essa logística de chegar até os postos de combustível para que a gente possa estar abastecendo. Se vocês repararam bem, o maior gasto do que a gente paga quando vai abastecer o carro, a moto, o nosso transporte, é de imposto, 38%. E 31% é da criação desse bem.
Daí você pode pensar, "Bom, mas isso é porque é um monopólio, a Petrobras é um monopólio, eles que decidem o valor que eles querem, né? E é por isso que é tão caro, não tem essa competição de mercado." Isso é mais ou menos verdade. Na real, isso não é. Desde 97, oficialmente, né, a Petrobras deixou de ser um monopólio. Hoje, a ANP, que é a Associação Nacional de Petróleos, né, exploradores de petróleo, fala que hoje tem 30 companhias, exatamente 30 companhias, retirando petróleo do solo brasileiro. Né? Por mais que seja difícil concorrer com a Petrobras, né, essas empresas tá concorrendo entre si com a Petrobras, já que ela é paraestatal, ela tem uma parte estatal, federal, e ela consegue abaixar mais o preço e você vai, se é o mesmo produto, tende-se a comprar do quem tá vendendo mais barato. E não é justamente por ser federal, estatal, ser do governo que é caro. Uma grande crise que teve do petróleo recentemente foi justamente por causa do oposto disso, né? De 2000 a 2010, ali no governo Dilma, final do governo Dilma, o barril do petróleo já estava caríssimo no resto do mundo. Mas o governo Dilma segurou, congelou esse preço para não ficar caro para a população, né, por saber da situação brasileira, ou talvez por questões políticas, né, não posso dizer são porque são bonzinhos, ou se foi por interesse político, congelou esse preço para as pessoas continuarem pagando mais barato. Só que o preço eles estavam pagando caro e subsidiando isso. Isso acontece a todo momento. Tem muitas cidades que até a passagem que você paga no ônibus, você não está pagando exatamente o que você está consumindo. Quando você paga uma passagem no ônibus, uma passagem para estar se transportando. Você paga um valor simbólico, subsidiando uma parte, e a prefeitura, né, ou o estado, subsidia o restante desse valor. E assim acontecia com combustível. Eles pagavam um valor no posto de gasolina e o governo estava subsidiando esse restante, o que gerou dívidas astronômicas, né, para o governo, que estão se resolvendo e se falando e tendo CPI sobre isso até hoje. Daí você fala, é a gasolina, então, mas aí, tá cara ou não tá cara? Bom, o preço médio da gasolina mês passado, mês retrasado, no mundo, era de 1,2 dólares, que ela é medida em dólar. E no Brasil estava em 1,1, né? 1 real, 1 dólar e 10 centavos de dólar. É mais barato que no restante do mundo. E para você ver, tem países mais baratos que isso ainda. Na Venezuela, como eu disse, está 2 centavos o litro da gasolina. No Irã, 60. Na Síria, tá 23 centavos o litro do dólar, né? Vocês vão convertendo. Daí, mas eu pergunto, tá muito barato, mas vocês gostariam de morar nesses países? Vai de vocês, tem seus benefícios, tem suas desvantagens, vai de vocês. Mas qual que é a questão principal do preço do combustível? Por que que tá todo esse valor? No início da pandemia, né, com o estourar da pandemia todo e seu agravar, as pessoas deixaram de trabalhar, deixaram de estudar, de passear, ir no shopping, comer em restaurantes, então deixaram de consumir tanto combustível, né? O que se gerou desnecessário produzir tanto combustível quanto se produzia. Então teve uma reunião da OPEP e as empresas produtoras e refinarias decidiram produzir menos, para o valor não baixar tanto, porque se eles continuarem produzindo tanto e vendendo pouco, o valor ia baixar para que eles pudessem vender tudo que tinha produzido. Então eles abaixaram a produção. Com o avançar da ciência, da vacinação e a volta da locomotiva, né, da economia, volta dos empregos e tudo mais, as pessoas voltaram a consumir o combustível com tanta intensidade. Só que as pessoas voltaram, nós voltamos de uma vez só, numa intensidade muito grande. E as produtoras não conseguiram acompanhar isso, né? Então, o que tornou até que consumimos mais do que está sendo produzido no momento. Tanto que muita gente está economizando o máximo possível o gasto de combustível, evitando sair com o carro. Então, se foi literalmente produzindo menos do que se é consumido. Mas daí você pode me perguntar, pô, mas você não disse que os caras decidem quanto que eles produzem? Que eles podem produzir mais ou produzir menos? Eles não produzem porque eles não conseguem produzir o suficiente ou eles não querem? Talvez essa seja a pergunta da década ou do século, não sei. Essa é uma pergunta muito importante. E para finalizar, para nós brasileiros, temos uma questão muito mais especial, que é a questão do câmbio, né? Que é o valor da moeda, quanto que ela vale. Então, para a gente no Brasil, tem uma coisa que afunila mais, né? Que agrava mais a nossa situação. Já que aqui lidamos com real e no mundo o petróleo ele é comercializado em dólar, né? Hoje, um dólar é equivalente a R$ 5,57, certo? Então, supondo que queremos que o mercado brasileiro, que o Brasil, a federação, quer comprar 1 bilhão de dólares, 1 bilhão em dólares de petróleo, a gente vai estar desembolsando 5 bilhões para estar comprando essa quantidade, que é uma coisa que sai bem cara pra gente, tá bom? Então,
O vídeo de hoje é sobre isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, deem um curtir, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Abraço, até a próxima e um ótimo Réveillon para todos.